um homem íntegro em um mundo corrompido. Gênesis 6, 1 até o 9. Leiamos a palavra do Senhor. Como se fora multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que entre todas as mais... Vamos ler de novo. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e depois também, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que eram continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus conterrâneos. Noé andava com Deus. Meus irmãos, o pecado, ele não leva muito tempo para se espalhar. Isso é um fato. Se os irmãos lembrarem bem, quando há pouco mais de 3 anos atrás, o mundo foi assolado pelo vírus do coronavírus 19, isso foi assim como um relâmpago. Foi uma coisa que, de repente, o mundo todo estava contaminado por aquele vírus. Começou em um local, foi se expandindo, pessoas foram sendo contaminadas e levando para os seus países, levando para as suas cidades, levando para os vilarejos, e de repente, então, aquilo que era uma pessoa contaminada, ou uma sociedade com poucas pessoas contaminadas, virou então um mundo com quase que a totalidade da população contaminada pelo coronavírus. E o pecado não é diferente. O pecado, ele não leva muito tempo para se espalhar. Assim como um vírus, o pecado vai se enraizando, ele vai criando os seus anticorpos contra a vacinação, e ele vai então se expandindo, vai se espalhando. Então, se nós olharmos para a história do mundo em que vivemos, alguns anos atrás, este mundo era um mundo que existia somente 2 pessoas. Essas 2 pessoas, elas tinham pureza, elas eram pessoas isentas de pecado, isentas do mal, eram pessoas que viviam com Deus. Porém, quando uma dessas pessoas peca, isso logo é passado adiante para os demais, e chegamos até os dias de hoje com o pecado enraizado no mundo em que vivemos. Então, neste mundo que há pouco tempo atrás era novo, era puro, habitando com alegria, agora então ele está velho, ele está decadente por causa do pecado e contaminado pela maldade, carrancudo, com as dores que o pecado carrega. Esta é a realidade desse mundo criado perfeito, criado totalmente bom, com as pessoas que foram colocadas aqui também totalmente boas. E no pecado existe então um contágio terrível, que é chamado mal moral. E este contágio terrível do pecado, do mal moral, faz com que o pecado seja propagado, e então um pecado cometido por uma pessoa, ele se espalha com uma velocidade absurda, e ele então deixa de ser algo de um indivíduo e passa a ser de uma comunidade, ou de uma nação, ou de um continente, ou de um mundo todo. Então, as pesquisas recentes, meus irmãos, elas apontam que, só tratando de Brasil,
89% das pessoas, dos brasileiros, elas creem na existência de Deus. Essa é uma boa notícia. 89% dos entrevistados, segundo dados do IBGE, creem em Deus ou alguma entidade superior chamada Deus. Mas qual é o problema? O problema é que o número, dentre esses 89%, mais da metade, então, eles não praticam uma fé. Eles não têm uma fé. Eles não frequentam igrejas, ou eles não são dados a nenhuma religião. E o pai da sociologia moderna, chamado Émile Durkheim, esse Émile Durkheim, então, ele dedicou boa parte dos seus estudos para analisar as religiões. Então, Durkheim foi considerado o pai das religiões porque ele se dedicou a estudar os fundamentos da religião, as implicações da religião, a expansão da religião no mundo. E ele então chegou à conclusão que a religião não é somente um sistema de ideias, mas antes de tudo é um sistema de forças. Então isso foi uma ideia de Durkheim. Não, a religião ela não é só um sistema de ideias. Nós não nos reunimos aqui somente porque nós pensamos igual, temos ideias em comuns, mas nos reunimos aqui, e isso qualquer religião, porque é um ajuntamento de forças, pessoas que militam, pessoas que batalham por um algo, e esse algo para nós é a nossa fé. E então Durkheim chegou a essa conclusão, e ele chegou a uma conclusão também que não há religião sem igreja. Se a religião ela é um ajuntamento de forças, ora, então não pode existir uma religião sem igreja. Tá? Foi uma segunda descoberta de Durkheim. Mais ainda, Durkheim ele define a religião como um sistema solidário de crenças e de práticas relativas às coisas sagradas. Então Durkheim ele chegou a essa conclusão de que pessoas que se unem em uma religião, seja ela qual for, essas pessoas elas estão debaixo de um sistema solidário onde se crê em comum e onde as suas práticas estão voltadas para as coisas sagradas. Tá? Isso também é um fato. E essas coisas sagradas, né, são separadas, são crenças e práticas que unem as pessoas a estarem debaixo de um mesmo local, formando assim uma comunidade, e essa comunidade chama-se uma igreja, uma eclesia, né? Pessoas que são chamadas para o mesmo propósito, e todos aderem a este propósito. Por que eu trouxe essa ideia de Durkheim? Porque no mundo corrompido pelo pecado, a ideia do esvaziamento da fé cresce assustadoramente nos dias de hoje. Então cada vez mais nós estamos ouvindo um discurso de que você não precisa ir na igreja, de que você não precisa crer em Deus, de que não há vida eterna, de que não há algo após a morte, de que o importante é você ser feliz nessa vida, é você ser bom, é você ser amoroso, é você ser respeitador, é você ter uma vida que não faça mal para ninguém. Isso então é a religião, e eles deturpam até mesmo o texto de Tiago, que diz que a verdadeira religião é ajudar os pobres. Então uma outra aula vai dizer, olha, eu tenho minha religião é ajudar os pobres, porque está escrito na Bíblia que assim deve ser feito. Então, neste mundo caído, faz sentido o que Durkheim diz. Se não há pessoas pensando em comum, se não há dentro de um mesmo local essa ideia, então não há religião, porque não há igreja. Não havendo igreja, não há religião. E na cabeça das pessoas, desse mundo caído que nós vivemos, é essa ideia. Não precisa de igreja. Não havendo igreja, não há religião, não há fé. Então, cumpre-se aquilo que eles querem para a vida deles. Uma vida sem regras. Uma vida já exposta nas canções, né, de forma poética, por John Lennon, por exemplo, ou por Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, né, ou na música de Raul Seixas, na sociedade alternativa. Estão por aí nas músicas, na cultura, na política. Esse discurso ele só aumenta, e cada vez mais, quando vai chegando o derradeiro momento da igreja,
derradeiro minuto da igreja na terra, essa ideia vai avançando cada vez mais. Então, meus irmãos, dito isso, o texto de Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 9, então faz muito sentido para nós nos dias de hoje. Por quê? Porque esse texto descreve então um período da história humana, antes do dilúvio, onde a maldade do homem cresceu na terra de uma maneira tão grande, que fez com que Deus reagisse àquela maldade. E como é que Deus reage àquela maldade? Deus reage àquela maldade daquela geração perversa, então, com uma sentença dura para aquela geração. Então, esse texto nos mostra como aquela geração se corrompeu de uma maneira tal, a ponto de causar em Deus algo que é interessante no texto. Deus se arrepende de ter criado o homem, causa um sentimento de tristeza em Deus por causa da maldade do ser humano. E nós vamos ver isso. Então, quando nós chegamos aqui no versículo 1 e 2 do texto, nós vemos então que há uma certa mistura de raças aqui. Acompanhe comigo versículos 1 e 2. Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então nós vemos aqui uma expressão chamada filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus e filhos dos homens? Há aqui uma certa discussão quanto a essa terminologia. Quem são os filhos de Deus, quem são os filhos dos homens? Há pelo menos 4 teses aqui, e trazer somente as duas que são mais usadas. A primeira, que é a mais usada, é que está se falando de 2 gerações: a geração pecaminosa, que é a geração de Caim, e a geração pura, a geração santa, que é a geração de Sete. Então essas 2 gerações, que uma corrompida e a outra santa, se misturam, e Deus sempre reprovou esse tipo de relacionamento. Haja vista que Paulo nos orienta que nós não devemos nos associar ao pecador, não devemos nos associar àquele que tem um estilo de vida pecaminosa, até mesmo casamento mistos, é o que Paulo condena. Então, para essa tese, filhos de Deus e filhos do homem significa casamento mistos entre pessoas incrédulas, pessoas totalmente desprovidas da obediência a Deus, e os filhos de Deus, que eram da geração de Sete, que eram aqueles que temiam a Deus, aqueles então que obedeciam a Deus. A segunda tese, menos usada, mas também um certo apoio de muitos estudiosos, seriam que os filhos de Deus aqui, essa expressão só é usada para anjo. É a mesma expressão que é usada em Jó, capítulo 1 e capítulo 2, quando os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor, os anjos. Satanás também se apresentou. É a mesma terminologia, a mesma palavra. E também os salmos chamam os anjos de os filhos do Senhor, os filhos da alma. Essa tese diz então que esses anjos caídos, que na rebelião com Satanás não guardaram o seu principado, então, não sabemos de que maneira, eles contraem relacionamento com as filhas dos homens, as mulheres. São teses, tá, irmãos? Então, o que é que nós devemos pegar aqui? É que há algo que Deus reprova aqui. Isso é um fato. Seja anjos ou seja 2 gerações, há algo reprovado para Deus, algo que Deus reprova aqui, que é casamento mistos, tá? Ou seja, pessoas de pensamentos diferentes, com ideologias diferentes, que se envolvem formando um casal. Deus condena, inclusive, esse tipo de atitude. Tá? Há discussão, aqui entrando já no versículo 3 e 4, de que essa relação, então, ela foi tão pecaminosa que ela acabou gerando gigantes, dentro dessa tese, tá? Que são os nefilins.
Já falamos disso daqui a pouquinho. Mas o que é importante aqui, meus irmãos? Deus condena, de fato, essa associação entre os seus filhos e os filhos dos homens. Trazendo para nós isso. Nós hoje somos filhos de Deus. Nós somos os filhos do Senhor. Fomos chamados para andar com Deus, para ter uma vida pura, para ter uma vida de santidade, para agradar o Senhor em tudo que nós fizermos. Nós não podemos andar, ter relação, com aqueles que são contra Deus e contra tudo o que Deus faz. E quem são esses que são contra o que Deus faz? Aqueles que nós chamamos de ímpios. Quem é o ímpio? É aquele que comete impiedade. E nós misturamos às vezes as coisas que chamamos o não crente ou não cristão de ímpio. Isso é um equívoco nosso, tá? Aquele que não é cristão, muitas ocasiões, ele é uma pessoa religiosa, ele é uma pessoa de fé, ele tem problemas, porque ele não foi ainda, não recebeu a fé salvífica ainda, e ele ainda não recebeu ainda, então, o chamado para vir ao Senhor. Mas ele está ali, pode ser chamado, Deus o sabe. Esse nós não consideramos ímpio. É aquele que ele escarnece do Senhor. O ímpio é aquele que ele odeia as coisas de Deus. É aquele que aborrece o Senhor em tudo o que ele faz. É aquilo que pratica todo tipo de torpeza, sabendo o que está fazendo e sabendo que aquilo é uma afronta ao Senhor. E é comum a gente abrir hoje os nossos celulares e ver aí as nossas redes sociais, pessoas escarnecendo de Deus. Todo Natal nós temos que nos deparar com uma peça maligna de Natal, zombando de Deus, zombando de Jesus, zombando do ato de nascimento de Jesus Cristo. E todo ano isso. Se nós abrirmos as nossas redes sociais, vamos ver pessoas debochando da fé, pessoas debochando de Deus. Salmos 2 é um alerta sobre isso. Quando o salmista diz que eles afrontam a Deus, afrontam o Senhor, eles buscam contenda com o Senhor, mas o Senhor ri deles. Porque quem pode afrontar a Deus e sair ileso? Quem pode se escarnecer do Senhor, debochar do Senhor e sair ileso? Então Deus condena esse tipo de associação. Se os irmãos bem lembrarem, quando Balaque chamou Balaão para um favor que ele precisava, que era amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel. Balaão foi lá, tentou e não conseguia, e ele volta dizendo: olha, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, não tem como eu fazer isso. Você pode me dar tanto que você quiser, que não tem como, mas eu vou te dar uma dica. E qual foi a dica que Balaão deu a Balaque? Inserir as mulheres cananeias no meio do povo de Deus, para que os homens se relacionassem com essas mulheres cananeias. E qual era o problema de se associar com uma mulher cananeia? O problema é que aquelas mulheres traziam consigo seus deuses, traziam consigo as suas adorações, as suas oferendas. E a Bíblia diz que isso foi um mal para Israel. Isso foi um mal. Passando mais páginas à frente, nós vemos que o próprio texto do Senhor, a palavra de Deus, ela diz que o mal de Salomão, o grande erro de Salomão, foi ter se misturado, foi ter construído para si casamentos mistos. E todas as mulheres de Salomão trouxeram os seus deuses, as suas adorações e as suas oferendas. Este é o problema quando nós nos misturamos com aquelas pessoas que são contra Deus e as coisas criadas por Deus. Esse é um grande problema. Versículos 3 em diante, meus irmãos, a palavra do Senhor diz: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram os filhos dos homens, as quais lhe deram filhos, e estes foram valentes varões de renome,
na antiguidade. Então aqui, esses 120 anos, depois que Deus olha para aquela maldade e vê então que aquela sociedade se corrompeu, aquela sociedade então, ela se tornou uma sociedade anti-Deus, já não queria mais andar com o Senhor, já não queria mais obedecer a Deus. O Senhor então, ele vê essa maldade e ele determina um tempo de vida. 120 anos seria o tempo que o Senhor daria para aquela sociedade antes de enviar as águas do dilúvio. Deus então determina que este tempo de vida do ser humano será limitado. Então, 120 anos a partir da sentença de Deus. Tá? E este período, para muitos estudiosos, é chamado de período gracioso de Deus, onde Deus permite que esse tempo seja o tempo que Noé vai construindo a arca e pregando sobre a justiça de Deus, pregando que aquelas pessoas deveriam se arrepender, que elas deveriam voltar-se para Deus, porque Deus iria destruir o mundo. E nós sabemos que Noé foi ridicularizado, sofreu deboche, e não ouviram a palavra do pregador, não ouviram a palavra do Senhor através da boca de Noé. Então, o texto diz que o Senhor, quando olha para isso e vê essa mistura, vê esse sincretismo, vê essa maldade perambulando desde o mais pequeno até o maior, então o Senhor diz: chega, não dá para continuar com isso, então eu vou ter que colocar um fim nisso. Em 120 anos, então essa geração será destruída por causa dos seus pecados. Esses nefilins aqui, o texto não nos dá melhores esclarecimentos, mas essa menção dos nefilins ou gigantes podem ser seres superiores, seres poderosos, dentro dessa relação mista entre mulheres e anjos, se assim for, mas indicam também aí que dentro dessa relação, dentro dessa mistura de povos, também nasceram homens grandes, tá? Nasceram homens fortes, homens gigantes, que vieram dessa relação. O que o texto quer nos dizer? Que essa mistura não aprovada por Deus traz como consequência uma geração que vai ser problemática, uma geração que não vai estar de acordo com Deus. E aí nós chegamos nos versículos 5 a 7, onde a palavra de Deus nos diz que viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Meus irmãos, a maldade do homem, então, ela chega num ápice que faz com que Deus se entristeça a tal ponto de sofrer um grande pesar e se arrepender de ter criado o homem. A descrição da maldade humana, ela é enfatizada muitas vezes aqui pelo Escritor. Nós lemos dos versículos 1 até o final aqui, sempre a ênfase de que essa maldade do homem, então, ela desagrada a Deus. Deus não se alegra com nenhum tipo de maldade. E essa ênfase é dada proposital, para que o leitor saiba de que aquela geração, ela foi destruída porque ela era uma geração perversa e má. E a reação de Deus aqui é de extremo pesar por ter criado essa humanidade. Mas aqui alguém poderia dizer, não é contraditório o que está sendo escrito aqui? Porque alguns capítulos atrás, especificamente 3 capítulos atrás, ao criar todas as coisas, Deus diz que tudo que criou foi bom, inclusive o homem foi muito bom. Como Deus cria as coisas dizendo que é boa, são boas, como cria o homem dizendo que o homem é muito bom, a criação que ele fez, mas ao mesmo tempo ele se arrepende de ter criado, ou pouco tempo depois de ter criado o homem. Deus então estava arrependido dos nossos moldes. O que é isso? O que isso significa? Então essa tristeza, ela não implica em um arrependimento por ele. Por exemplo, nós fazemos alguma coisa, falamos alguma coisa, ou vamos a algum lugar e a gente causa em nós, se eu pudesse voltar eu não faria aquilo. Esse é um arrependimento que nós temos. Por que eu não fiquei calado?
Por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu fui em tal lugar? Isso é o nosso arrependimento, é o que nós conhecemos por arrependimento. Não foi isso que Deus teve. Deus, em momento algum, as Escrituras nos falam que Deus se arrependeu do que tinha feito nesse sentido humano. Não é, eu cometi um erro. Não, Deus não erra. Mas o que está acontecendo aqui é uma resposta emocional à rebelião e ao afastamento do homem da sua vontade. Deus aqui ele está profundamente entristecido, tá, pela rebelião e o afastamento daquela geração da sua vontade. A expressão Deus se arrependeu é um antropomorfismo. O que é isso? Antropomorfismo são duas palavras, antropo e morfia. Morfia é forma, antropos, homem, seria a forma humana que nós colocamos em Deus para tentar entender as ações de Deus. Então, essa descrição de Deus, tá, se arrependendo, nós só podemos entender se nós colocarmos em Deus, né, colocarmos em Deus aquilo que nós sentimos para poder tentar entender, e ainda assim não vamos conseguir entender. Tá? Então, por isso que nós usamos essa ferramenta chamada antropomorfismo, para tentar entender. Então, quando Deus se arrepende, o seu arrependimento aqui implica em mudança de propósito. Então, já que o homem se desviou, já que o homem saiu totalmente da rota, eu vou mudar o propósito. Até porque, irmãos, é muito simples aqui ler o texto, é só ler o texto e nós já temos a resposta por que Deus não se arrependeu no sentido de cometer um erro, porque Ele preserva Noé e sua família. Então não há aqui um erro que Deus cometeu em criar o homem. Ele diz, já que esta geração não anda nos meus caminhos, não faz a minha vontade, mudança de planos. Vou preservar Noé e a sua família, porque Noé anda comigo, é justo, é íntegro, é temente a Deus, e vou então começar de Noé uma geração que me teme, uma geração que faça a minha vontade. Então essa decisão de Deus de destruir aquela geração, ela é tomada mediante as ações do homem. E olha que interessante, meus irmãos, por causa do pecado do homem, não só o homem vai sofrer, mas vai sofrer junto com o homem, os animais também, e toda a criação. Isso aconteceu em Gênesis também. Quando Adão e Eva pecam, a terra, ela sofre, toda a criação sofre. Agora, nos tempos de Noé, essa geração perversa, a geração antediluviana, por causa dos seus pecados, os animais vão sofrer, as aves vão sofrer, toda a relva, toda a flora vai sofrer. O mundo, aquele mundo antigo, vai passar por uma transformação por causa do pecado do ser humano. Não é diferente nos dias de hoje. Por causa do pecado dessa geração que nós vivemos, a criação sofre também, os animais também sofrem. Tudo aquilo que nós temos ciência de existência sofre por causa do pecado humano. O pecado dessa geração que vivemos, ele é tão grave diante dos olhos de Deus, meus irmãos, que nós vemos o reflexo disso nas coisas criadas. Olha o tempo como está totalmente desregulado. Olha a terra como está sofrendo. Muitos lugares, se os irmãos acompanharem, muitos lugares, as terras estão se tornando inférteis. Não produzem mais como produziam antigamente. Os rios não estão mais puros para se tomar uma água. Os animais estão passando por transformações no seu biotipo por causa da maldade do homem. Doenças todos os dias aparecem doenças novas por causa da maldade humana, e essas doenças também são levadas para o reino animal. Deus então olha para isso e diz, é preciso mudar. E aí nós vemos nos versículos 8 a 9, então, Deus olhando para alguém que andava diferente daquela geração. Deus olhou para uma geração toda. Deus disse, vou destruir essa geração.
Mas o olhar de Deus é um olhar diferenciado, é um olhar justo. E quando Deus olha para aquela geração, Deus vê um homem. E olha o que descreve as Escrituras, então, versículos 8 a 9. Porém, contudo, todavia, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus conterrâneos. Noé andava com Deus. Noé, então, meus irmãos, é introduzido como alguém que achou graça aos olhos de Deus. Em meio àquela geração pecaminosa, em meio àquela geração ímpia, em meio àquela geração que ofendia a Deus com os seus pecados, aquela geração que praticava todo tipo de torpeza, Noé achou graça aos olhos de Deus. E ele é descrito como alguém que é justo. Olha que interessante. Em um mundo injusto, Deus olha e acha alguém que é justo. No mundo onde as pessoas não são íntegras, Deus olha e vê um homem íntegro. Em uma sociedade que anda ao seu bel prazer, faz o que dá na sua cabeça, vive a vida como se não tivesse amanhã, há um homem que anda com Deus, que obedece ao Senhor, mesmo em meio a uma geração corrupta. Quando nós olhamos para isso, meus irmãos, nós nos confortamos na graça do Senhor, nós nos alegramos no Senhor, porque nós vemos que Deus, ao olhar para essa geração que nós vivemos, o olhar de Deus, Ele vê essa geração pecaminosa, essa geração torpe, essa geração pecaminosa, mas Deus olha para os seus, e Ele sustenta os seus, e Ele protege os seus, e Ele cuida daqueles que são seus, daqueles que são justos e íntegros aos olhos do Senhor. Esses versículos 8 a 9, então, eles conectam uma narrativa à genealogia de Noé, que vai vir após o próximo versículo, próximo capítulo. Deus então vai construindo aquilo que Deus entende ser uma geração diferente daquela geração que estará sendo destruída. Agora, a próxima geração vai ser uma geração que partirá de um homem íntegro, de um homem correto, de um homem que achou graça aos olhos do Senhor. Meus irmãos, o conforto que nós temos em Deus, nosso Senhor, é que depois do Senhor ter enviado a terra, as águas do dilúvio, que destruiu todo aquele mundo antigo, o Senhor então, ao se aliançar com Noé, dizendo que não repetiria tal ato, não destruiria a terra de novo, e esse pacto dele, nós enxergamos isso até os dias de hoje, através do arco-íris. Mas isso não significa que as gerações posteriores se tornaram tementes a Deus, ao contrário, se tornaram tão perversas como a geração de Noé, se tornaram tão ímpias quanto a geração de Noé, se tornaram tão indecentes e imorais quanto a geração de Noé. E Deus, então, cumprindo o que tinha prometido a Noé, não destrói aquelas pessoas, mas Deus sempre teve um plano para resgatar os justos, os íntegros. Este projeto de Deus foi estabelecido quando o homem pela primeira vez deixou de andar com Ele, quando o homem pela primeira vez deixou de obedecer ao Senhor. Gênesis capítulo 3, quando o homem comete isso, ele peca contra o Senhor, deixa de obedecer ao Senhor, foge da presença do Senhor, então Deus Pai o que faz? Lança uma promessa e diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e ele seria o descendente que salvaria a humanidade. E durante todo o Antigo Testamento, todos os povos não, todo o povo de Israel esperou essa promessa se cumprir, o descendente. Essa promessa foi levada, então as mulheres ficavam esperando quem é que será agraciada de receber o descendente. Em Deus, então, para não destruir este mundo de novo, como fez com Noé,
Deus enviou a promessa feita em Gênesis 3, Jesus Cristo, para vir a este mundo, padecer em nosso lugar, morrer em nosso lugar, para que eu e você não fôssemos destruídos como essa geração antediluviana foi. As águas do dilúvio vieram, destruíram aquela geração, destruíram aquele povo pecaminoso, perverso, ímpio. Mas o pecado, ele é um vírus. Esse vírus só pode ser eliminado quando ele recebe verdadeiramente remédio real e curador. E esse veneno, este vírus chamado pecado, ele não é resolvido por boas ações, ele não é extinguido por boas obras, ele não é erradicado por eu ser uma boa pessoa, por eu amar o próximo, por eu fazer o bem. Ele só é erradicado com o sangue do Cordeiro, com o sacrifício de Cristo naquela cruz, padecendo e pisando na cabeça da serpente, como foi prometido em Gênesis 3. Meus irmãos, esse texto então de Gênesis 6, ele destaca a gravidade da maldade humana e a justiça de Deus diante da rebelião dos homens contra o Senhor. Às vezes, quando nós olhamos para esse mundo que nós vivemos, com tantas coisas acontecendo que nós não entendemos, nós às vezes até desanimamos diante de guerras, diante de injustiças políticas e sociais, diante de doenças, diante da maldade do mundo se crescendo numa velocidade assustadora, onde nós vemos as nossas crianças ainda que não sabem discernir o bem e o mal, elas estão sendo usadas como ferramentas do mal, com coisas pecaminosas, ensinadas a matar o próximo, ensinadas inclusive a odiar Deus. Quando nós olhamos para tudo isso, talvez nós olhamos e pensamos, não tem mais jeito. Onde está Deus que não está vendo isso? Esse foi um sentimento que acompanhou a raça humana durante todo o tempo. Foi assim com Abacuque também, foi assim com Jonas, foi assim com os zelotes no tempo de Jesus. Eles queriam erradicar o mal, queriam um fim daqueles que se opunham a Deus, daqueles que praticavam todo tipo de imoralidade. Mas, meus irmãos, Deus tem um tempo exato para o fim da maldade no mundo. Se nós estamos passando pelo que estamos passando, é porque Deus tem um propósito para tudo o que está acontecendo. Se a maldade cresce assustadoramente e parece que Deus não está agindo aos nossos olhos, é porque Deus tem um propósito estabelecido para tudo isso que está acontecendo. A escolha de Noé, meus irmãos, como portador da graça, revela então o equilíbrio entre a graça divina e a justiça divina. E essa descrição de Noé como um homem justo e íntegro em sua geração faz-nos refletir que vale a pena ser justo e ser íntegro em meio a uma sociedade pecaminosa, a uma sociedade injusta, a uma sociedade rebelde contra o Senhor nosso Deus. Noé achou graça diante de Deus não por causa das suas habilidades, não por causa da sua força, mas por causa da sua obediência a Deus. Ser obediente a Deus é o que o Senhor espera de nós em meio a essa geração que nós vivemos. Temer a Deus é o que o Senhor espera de nós em meio a uma sociedade ímpia que nós vivemos. Ser justo, ser reto, ser íntegro é o que Deus espera de nós em meio a este mundo que nós vivemos, onde os valores são invertidos, onde aquilo que é bom parece que é ruim, e aquilo que é ruim é dado como bom.
aplicações práticas para nós, meus irmãos, essa noite, olhando para esse texto, podemos ver que a história de Noé destaca então a possibilidade de encontrar graça e viver realmente, viver retamente, melhor dizendo, mesmo em meio a uma cultura corrompida. Podemos aprender com esse texto da vida de Noé em meio a essa sociedade caída, que é possível viver no meio dessa sociedade ímpia e encontrar graça do nosso Senhor. Deus não fechou os olhos para nós. Deus não nos abandonou. Deus não está fazendo de conta que não está nos vendo. Quando nós olhamos para a história da perseguição dos nossos irmãos, principalmente no tempo do comunismo na Rússia, Romênia, antiga Alemanha, os nossos irmãos que eram presos, trancafiados, colocados em quartos com caixotes que dava para ficar em pé só em prédios de todos os lados, eles não podiam sentar, tinham que ficar em pé, às vezes horas, dias, eles apanhavam. Que ficou preso menos, ficou de 10 a 25 anos presos, apanhando, vendo familiares morrendo, e eles não negaram a Cristo. E a sociedade cantava, se jubilava por causa da morte dos cristãos, faziam festas e comemoravam por cada cristão morto. Onde estava Deus que eles estavam vendo isso? Eles acharam graças diante de Deus, porque eles cabem muito bem no texto de Hebreus capítulo 11, que diz que muitos morreram sem alcançar as promessas, mas morreram firmes na fé, porque eles criam que a grande promessa estava na pátria celestial, naquilo que está nos esperando. Meus irmãos, é possível achar graça de Deus sim na nossa vida, mesmo em meio a essa sociedade caída. As consequências do mal, meus irmãos, nós vemos que esse texto nos adverte sobre as consequências da maldade persistente na sociedade. E quando a sociedade avança no pecado, avança na maldade, ela vai trazer para si o quê? Uma ação de Deus, uma ação divina. E isso deveria ser temido pelas sociedades. Quanto mais se pratica pecado, quanto mais as pessoas acham que estão vivendo livres, na verdade elas estão provocando Deus a uma reação, e a reação de Deus é a sua justiça, que será manifesta em algum momento. Nós devemos então, meus irmãos, nos acalmar, nós devemos então tranquilizar o nosso coração, de que o nosso Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, no seu tempo, no tempo dele, não no nosso tempo, no tempo que ele determinou, ele fará justiça a essa sociedade ímpia e perversa, que escarnece do seu nome, que zomba da nossa fé, que faz gracinhas e gracejos com o Filho de Deus. Nós temos que esperar a justiça de Deus, ela virá. Noé esperou 120 anos, ele viu com os seus olhos a justiça de Deus ser implementada naquela geração. Por fim, meus irmãos, esse texto nos ensina que nós somos chamados para ser íntegros. Noé é um modelo de integridade bíblica, assim como Jó, como José e outros homens mais. E esse modelo de integridade e fidelidade que Noé foi chamado para ser, ele nos mostra que nós devemos, ao olhar para esse mundo decadente e perverso, devemos então olhar para esses exemplos de homens que foram chamados para ser íntegros e fiéis, e também entender que nós fomos chamados para ser íntegros e fiéis a Deus em qualquer circunstância. Não importa a circunstância, fomos chamados para ser íntegros, ou seja, inteiro, para sermos justos, para sermos retos diante do Senhor e sermos fiéis a Ele. E a justiça, Deus aplicará. E o que está acontecendo com o mundo?
Isso é problema de Deus. Deus, ele aplicará no momento certo. Mas não faça nada, deixa o que Deus vai fazer. Nós somos chamados para ser íntegros neste mundo perverso que vivemos. A palavra diz que a justiça é dele. Ele fará a justiça no momento certo. Nós não precisamos nos preocupar com isso. A nossa preocupação, meus irmãos, deve ser qual? Viver uma vida de integridade, uma vida de santidade, uma vida de fidelidade e obediência ao nosso Deus. Por quê? Porque assim foi a vida de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando esteve entre nós, Ele mostrou que é possível viver neste mundo caído e ainda assim não se contaminar com ele. Jesus comeu na casa de pecadores. Jesus andava entre os pecadores. Mas Jesus não se contaminava com as suas iguarias. Jesus não andava como eles andavam. Jesus mostrou como ser íntegro em meio a uma sociedade ímpia e ainda assim não se contaminar com as suas iguarias. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a enxergar isso. Que Deus nos ajude a entender o nosso chamado, ao que Deus espera de nós. E enquanto a justiça de Deus não é aplicada nessa terra, o que nós fazemos? Glorificamos ao Senhor, cultuemos a Ele, exaltemos o seu nome em tudo que nós fizermos, glorifiquemos a Ele, porque as suas promessas se cumprirão em nossa vida. É a maior delas, que Ele nos levará para a vida eterna, para vivermos ao seu lado para sempre, numa sociedade totalmente justa, numa sociedade totalmente pura e santa que Ele criou para os seus eleitos.